foi o meu primeiro contato ali, né, com uma realidade sobrenatural. Aquele ritual da Umbanda Branca acontecendo. Sim. E aquilo ativou, assim, estigou minha curiosidade ao máximo, né? Ao máximo. Eu fiquei louco, fiquei doido ali, né? E eu já queria estar lá dentro e participando e querendo como que é, como que não é. E realmente, rapidinho, eu me tornei um médium e comecei a trabalhar lá também, né? E aí foi um grande choque, né? Porque a minha mãe não ligou muito, mesmo sendo católica. Mas meu pai, ele ficou extremamente assim chocado, meu irmão ficou extremamente chocado. E eu tive grande resistência aqui em casa, né, com isso. E foi uma luta dura, né? E é curioso, minha né? primeira aventura. Da sua mãe, né? Sim, senão de um ateu. Que o ateu provavelmente não ligaria, né? Mas é uma pessoa extremamente católica, talvez. E foi justamente o contrário. Tudo muito surpreendente, né? Então, assim, o que cada um traz, né, de paradigma de conteúdo que acaba vendo um problema nisso, né? E enfrentei grandes dificuldades, sim. Foi a minha primeira experiência fora do convencional e eu tive grande resistência, assim, dos homens da minha casa, né? Mas consegui levar adiante, foi muito bom, né? Foi um grande aprendizado, uma experiência que eu não relato no livro, né? Talvez seria preciso um livro só para falar disso, com certeza, né? Você não relata no livro que você tinha que vir falar aqui. Exatamente. E tudo muito surpreendente, assim, eu já era uma pessoa muito racional. Então, de querer tentar entender como funcionam as coisas, o que estava acontecendo ali comigo enquanto eu estava trabalhando como médium. Então, eu ficava trabalhando como médium, ficava observando o que estava acontecendo comigo, eu ficava observando uma hipotética entidade trabalhando através de mim, né? E ficava, inclusive, questionando a entidade mentalmente sobre as coisas que estavam acontecendo, né? E as coisas que eu senti foram, assim, muito surpreendentes, muito inesperadas, né? Então, houve uma primeira entidade que ela começou a ganhar forma, né? E acabou se materializando, assim, na forma de trabalhar com as pessoas, dentro daquele padrão de um preto velho, né? Extremamente amoroso e que aconselhava as pessoas, né? Eu não era um médium que perdia completamente a noção do que estava acontecendo, não. Mas eu não lembrava de tudo. É muito raro, né? O médium que realmente perde a consciência, ele é muito raro. É mais comum o médium que está ali consciente, está vendo o corpo sendo usado e tudo. Sim, Tá sim. E eu ficava. que é maravilhoso, né? Porque você aprende Sim. muito também. E eu ficava o tempo todo observando, analisando e questionando ao mesmo tempo em que eu trabalhava ali e fazia o que o centro esperava de mim, né? E depois dessa entidade, começou a tomar forma uma outra entidade que até hoje eu me questiono se eu entendi direito o que estava acontecendo ali. Porque houve uma diferença de padrão muito grande. Então, aquilo que parecia ser uma entidade que seria o nosso conhecido preto velho, ele parou, ele abriu mão de continuar exercendo, né, aquele trabalho que ele fazia, para que viesse essa outra entidade que eu senti de uma forma completamente diferente. Então, era uma sensação de uma grandeza muito grande, era uma sensação de um ser enorme, era uma sensação de um ser vivo, né? Era uma sensação, né? Era uma sensação de uma imponência, sim, indescritível, né? E completamente, a meu ver, completamente incompatível com a entidade anterior. Era uma outra coisa.
E eu falei, o que está acontecendo aqui, né? E aí, essa entidade, ela começou a predominar e trabalhar. Ela, diferente do Preto Velho, ela não conversava com as pessoas. Ela trabalhava só com cura. Então, as pessoas se apresentavam na frente dela e ela sentia, percebia onde que poderia ali estar com algum problema e ela apontava para a pessoa. Pedia que ela verificasse, que ela fosse averiguar, que ela fizesse, explorasse o que poderia estar acontecendo naquela região do corpo dela, né? E foi surpreendente que depois de meses, as pessoas vinham conversar comigo e falavam, olha, obrigado, realmente eu estava com um problema ali na bexiga e não sabia, né? E muitos depoimentos nesse sentido. Bacana, né? Isso, é muito bacana. Então, era uma entidade que diferenciava do anterior, porque ela não conversava, não orientava, não dava conselhos, né? E eu era louco para ouvir aquela entidade falando, porque não parecia algo de Umbanda, parecia alguma outra coisa. E eu nunca ouvi aquela entidade falando. Ela só, né? Ela tomava muito cuidado, sabe? Ela era uma coisa muito grande, muito imponente, mas ela tomava muito cuidado para não chamar a atenção, para não querer se sobressair, sabe? Era uma coisa muito humilde, né? Então, depois de muitos anos que eu já havia saído da Umbanda, né? É que eu fui começar a ter pistas, né, do que poderia ter acontecido ali. Realmente, hoje em dia, a gente vê, eu já frequentei recentemente, fui visitar centros espíritas mais modernos, né? E a gente vê que hoje em dia tem centros espíritas trabalhando com linhas espirituais e linhas supostamente extraterrestres, né? Trabalhando em conjunto, fazendo trabalhos diferentes, mas se complementando.